Olá, eu sou Danilo Figueira, pastor sênior da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Aqui nasceram as Casas de Paz. Essa estratégia tremenda que tem se espalhado pelo Brasil e pelas nações. O meu propósito com esse e com os próximos vídeos é ensinar você, especialmente você, pastor, a trabalhar com as Casas de Paz de uma maneira eficaz e que possa trazer os melhores frutos para o reino de Deus. Eu peço que você realmente dê toda a atenção àquilo que a gente vai ministrar e procure reproduzir com fidelidade, porque se você pega tudo na fonte, tem uma possibilidade maior de dar certo. Vai ser um prazer servir você com esse conhecimento. As Casas de Paz surgiram na comunidade cristã de Ribeirão Preto como resposta à necessidade de sacudir a igreja, levando nosso povo a olhar novamente para fora e fazer uma colheita mais expressiva de vidas para Cristo. A gente vinha de um tempo de grande crescimento, mas eu senti que nós estávamos perdendo a paixão, com nossas células se voltando mais para cuidar dos crentes do que para alcançar os perdidos. Eu brinco que a gente tinha migrado da visão celular para a visão celulite, apenas nos ocupando de engordar as ovelhas. Nós conseguimos resultados tão expressivos com as Casas de Paz que logo o projeto se espalhou, sendo adotado por inúmeras igrejas no Brasil e também no exterior. Embora tenha sido gerado aqui no contexto de uma igreja em células, com o objetivo de fomentar a multiplicação, essa estratégia pode ser implantada também com êxito por igrejas com ênfase congregacional, ou seja, que não estejam estruturadas nos pequenos grupos caseiros. A inspiração das Casas de Paz nasceu de um mergulho que eu fiz nos primeiros 20 versículos de Lucas 10. Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor selecionou 70 discípulos e enviou-os em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar, destacando a seriedade da tarefa. Uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores. Portanto, de joelhos, peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos. O trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Levem pouca coisa, o mínimo necessário. Nada de bagagem extra. Não percam tempo. Evitem conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. Quando entrarem numa casa, cumprimentem a família com paz. Se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem-na de volta e saiam. Não forcem nenhuma situação. Hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali, pois o trabalhador merece 3 refeições por dia. Não fiquem mudando de casa, procurando a melhor cozinha da cidade. Se forem recebidos numa cidade, comam o que for oferecido. Curem quem estiver doente ali e anunciem: o reino de Deus está aqui diante de vocês. Se ao entrar numa cidade não forem recebidos, saiam às ruas e gritem: a única coisa que ganhamos aqui foi a poeira das sandálias, e nós a devolvemos. Vocês sabiam que o reino de Deus estava bem diante de vocês? Quem ouvir vocês está me ouvindo. Quem os rejeitar está me rejeitando. E me rejeitar é o mesmo que rejeitar Deus que me enviou. Depois disso, os 70 voltaram eufóricos. Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Jesus disse: eu sei. Vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões, e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. O que acontece ali? Jesus chama 70 de seus discípulos, todos inexperientes na fé. Nós podemos chamá-los de novos convertidos, com certeza. E os envia a diversas cidades e aldeias, de 2 em 2, com uma missão.
encontrar pessoas que estivessem abertas para receber a presença do Senhor em suas casas. Eles deveriam, então, entrar naqueles lares, conviver por algum tempo com aquelas pessoas e preparar o ambiente para se tornar uma base de operação do reino de Deus. Jesus disse no versículo 6, se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Então, a nossa tarefa e a tarefa dos 70 era encontrar os filhos da paz, gente que não conhece o Senhor, mas que tivesse o coração aberto ao ponto de abrir a porta de suas casas para ele. Desse jeito, os discípulos iriam estabelecer as casas de paz. Às vezes a gente imagina que esse movimento aconteceu num dia só, mas é lógico que não. Provavelmente aquela missão custou algumas semanas de trabalho. Aquelas duplas de discípulos deveriam buscar portas que se abrissem, estabelecer ali relacionamentos e permanecer naqueles lares pregando o evangelho do reino, expulsando demônios, curando enfermos, até que Jesus chegasse, porque estava implícito que ele iria a cada casa que se abrisse. O texto diz que Jesus os enviou adiante de sua face, ou seja, eles foram à frente precedendo o Senhor. Os resultados da missão foram fantásticos. Todos os 70 retornaram possuídos de alegria, diz a Bíblia. Você imagina o que seja isso? Todos eles, sem exceção, voltaram entusiasmados. E o próprio Jesus reconheceu que eles tinham causado um grande dano a Satanás. É sempre assim que acontece. Quando a gente ousa obedecer a Deus, superando receios, resistências, acaba vivendo experiências tremendas. A sensação de ser um instrumento nas mãos de Deus é uma coisa indescritível. Bem, baseado no relato de Lucas 10, eu decidi organizar em duplas de semeadores da paz, é assim que a gente chama todos os discípulos da nossa congregação, e os enviar, ao menos os batizados, ainda que muitos deles fossem novos convertidos e não tivessem nenhuma experiência de liderança. Nós fizemos exatamente o que Jesus fez, enviando todo mundo, desde os adolescentes, com a missão de implantarem casas de paz. No primeiro ano foram mais de 1.500 casas alcançadas. No segundo, mais de 1.600. No terceiro, num só dia, nós estabelecemos 1.815 casas de paz, só em Ribeirão Preto, alcançando milhares de pessoas com o Evangelho. De lá para cá, nós e inúmeros outros ministérios temos feito todos os anos um grande movimento de evangelismo e uma colheita sobrenatural de vidas para Cristo. Olhando para o texto bíblico que inspira as casas de paz, a gente pode perceber algumas chaves importantes que eu queria rapidamente mostrar para você nesse tempo de introdução. Primeiro, que é necessário um recrutamento. No versículo 1, diz que Jesus enviou outros 70. Isso me dá a impressão de que ele já tinha feito esse movimento com outro grupo de discípulos. Aliás, com os 12, sua equipe principal, a Bíblia é explícita em dizer que o Senhor usou a mesma estratégia. Uma leitura de Marcos 6 ou Mateus capítulo 10 vai confirmar isso. Em segundo lugar, havia uma promessa de Jesus. No mesmo versículo 1, a gente lê, mandou-os adiante de sua face, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Isso significa que a missão é preceder o Senhor, preparar lugares para que ele chegue e opere. Guarde isso no seu coração. Se você abrir a porta de uma casa para Jesus, ele vai entrar lá. É importante notar a ideia de comissionamento. O texto diz que Jesus mandou-os adiante da sua face. Aqui nós temos uma chave para a conquista. O verbo usado aí revela autoridade, comissionamento, ordem. O Senhor não fez um pedido, uma sugestão aos discípulos. Ele os responsabilizou com uma missão. Guarde isso, porque é nessa perspectiva que se deve trabalhar com a igreja. O formato também é algo muito importante.
Os 70, diz o texto, foram enviados de 2 em 2. A dinâmica era que cada 2 discípulos saíssem juntos em busca de abrirem casas de paz. O trabalho em equipe é um princípio do reino de Deus. Jesus nunca mandou ninguém fazer nada sozinho. Até para buscar um jumento para montar, ele enviava uma dupla. No versículo 2, a gente tem a ênfase na intercessão. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Isso é muito importante. Todo o processo de conquista precisa ser regado à oração. O Senhor fala disso, inclusive, apontando para a necessidade de se clamar por mais obreiros, pois o propósito é não perder a colheita. É preciso também que se desperte a consciência dos semeadores da paz. No versículo 3 a gente lê: ide, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Aqui Jesus fala tanto da batalha espiritual que uma conquista como essa envolve, quanto do caráter que nós devemos levar. Ou seja, nós somos enviados como ovelhas, representamos o Cordeiro de Deus. Uma das maiores chaves dessa estratégia é a simplicidade. No versículo 4, a instrução é: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Sabe qual é a ideia? Não é preciso muita bagagem para cumprir essa missão. A gente deve sair em plena confiança, dependendo exclusivamente de Deus. Não são ferramentas e lastros humanos que vão garantir o sucesso, mas a operação sobrenatural do Espírito Santo através de nós. A simplicidade da fé basta para uma grande conquista. É preciso também manter o foco, muito importante. No mesmo versículo 4, o Senhor disse: a ninguém saudeis pelo caminho. O que significa isso? Que a gente deve ser gente mal educada? Claro que não. A ênfase é manter a concentração, não nos distrairmos com nada enquanto não cumprirmos a nossa missão. Uma igreja que quer trabalhar com casas de paz precisa estar disposta a, durante o tempo da campanha, não dividir a atenção do seu povo com outros propósitos. Isso é fundamental. E qual é a proposta central das casas de paz? No versículo 5 está escrito: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Preste atenção, nossa missão básica é levar paz às famílias. Isso requer um coração motivado pela compaixão. Para isso, a gente precisa estar nos lares com o amor de Deus e com a mensagem do Evangelho. Nós vamos bater a porta das pessoas, sejam amigos, familiares, vizinhos e até mesmo gente desconhecida, com o propósito de aliviar seus corações das angústias que elas vivem. Esse é o Espírito. Nosso esforço deve ser por encontrar uma oportunidade. No versículo 6, Jesus disse: se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Guarde essa expressão. Nossa tarefa é descobrir onde estão os filhos da paz. Quem são eles? Volto a dizer, são pessoas que não conhecem ao Senhor, ou que estão desviadas da fé, mas que sejam abertas para nos receber como enviados dele. A única maneira de identificar e abordar essas pessoas é sermos intencionais e falar das casas de paz com todo mundo. Nós vamos precisar de determinação para cumprir a tarefa. Ainda no versículo 6, Jesus diz que se nós entrarmos numa casa e não formos bem-sucedidos, a paz que fomos levar volta para nós. Isso quer dizer que a gente precisa estar preparado para encontrar algumas portas fechadas sem desanimar com isso. Entenda, a missão não vem para tirar a nossa paz. Ela é feita na graça. Se você bateu numa porta e ela não se abriu, sacode a poeira e vai bater em outra. Simples assim. Quanta coisa escondida num texto bíblico, né? E tem muito mais. Essa estratégia consiste em desenvolver relacionamentos. A ordem de Jesus, no versículo 7,
é: ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, não andeis de casa em casa. A ideia é nos adequarmos à realidade de cada família que se abrir, estabelecermos um relacionamento estável naquela casa e permanecermos ali, servindo as pessoas. Por isso a gente propõe 7 semanas, 8 na verdade, contando a reunião inicial de implantação. Não se trata de um contato fortuito ou um evangelismo ralo de uma noite, tipo assim, cheguei, entreguei um folheto, dei uma palavra e sumi. Não, nas casas de paz a gente faz amizade com a intenção de apresentar às pessoas nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Tudo precisa ser feito debaixo de uma autoridade. Quando o Senhor diz no versículo 8, curais os enfermos que nela houver, obviamente Ele está nos dando uma missão sobrenatural. Nós vamos necessitar da intrepidez da nossa fé para confrontar no nome do Senhor as situações que estão oprimindo as pessoas. Isso inclui curar os enfermos, expulsar demônios e tudo mais que for necessário. No entanto, Ele mesmo nos deu autoridade para operar no mundo espiritual. A igreja precisa ser encharcada dessa verdade para sair ao campo com muita confiança. E qual é o propósito final de todo esse movimento? Veja o que está escrito aí no versículo 9. Diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Aqui nessa expressão nós temos o objetivo maior da nossa missão: estabelecer o governo de Deus nas vidas, nas famílias e conquistar novos territórios, transformando aquelas casas em novas células, no caso, claro, das igrejas celulares. A estratégia é muito simples e eficaz no sentido de ganhar vidas, consolidar e já estabelecer suas casas como base para o avanço do reino de Deus. No entanto, observar certos cuidados e etapas vai ser decisivo para determinar o nosso êxito final. Líderes apressados que não trabalham bem as bases ou que desprezam a experiência de quem já fez antes, podem se frustrar e até queimar a estratégia diante de seus rebanhos. Por isso é tão importante aprender com quem já tem um know-how nisso e procurar reproduzir tudo com fidelidade. Bem, eu espero que esse primeiro vídeo tenha lhe dado uma boa ideia geral do que sejam as casas de paz e de como trabalhar com elas. Eu ando muito pelo Brasil e costumam me apresentar como o pai das casas de paz, o idealizador. Mas, como você pôde ver, quem inventou isso foi Jesus. Eu só tive a graça de perceber o que ele fez com seus discípulos e a coragem de reproduzir com os meus. Tem dado certo, eu posso garantir. Nos próximos vídeos, eu vou detalhar para você todos os passos para trabalhar com casas de paz e alcançar resultados tremendos. Vai valer a pena investir para ganhar esse conhecimento. Infelizmente, muitos líderes pelo Brasil afora têm recebido a visão, mas através de terceiros, pessoas que às vezes não captaram certos detalhes importantes. Nessa dinâmica do telefone sem fio, onde um passa para o outro aquilo que entendeu, algumas chaves acabam se perdendo. Por isso você vai fazer muito bem se adotar o nosso material e beber na fonte onde tudo começou. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Olá, aqui estou eu novamente, agora para detalhar todas as fases necessárias para que a campanha de Casas de Paz numa igreja atinja o seu maior êxito possível. Lembre-se de que essa ferramenta nasceu aqui na comunidade cristã de Ribeirão Preto e que nós temos assessorado inúmeras igrejas com os mais diferentes perfis já há vários anos. Isso nos dá
uma experiência no assunto e que nós queremos passar para você. De uma forma geral, especialmente numa igreja que nunca trabalhou com casas de paz, nós recomendamos que o processo comece no mínimo 2 meses antes da campanha propriamente dita. O segredo da estratégia é a simplicidade, mas isso não quer dizer que não haja etapas a cumprir, e a primeira delas é a da motivação do rebanho e da organização básica de tudo. Eu quero detalhar isso para você. Vamos começar pelo fomento da expectativa na igreja. Sem criar motivação no rebanho, os resultados podem ser ínfimos, até frustrantes. Alguns pastores gostam da ideia das casas de paz e se apressam em lançá-la aos seus rebanhos, assim como que por decreto, sem um trabalho prévio. Definitivamente isso não funciona. Para cumprir uma estratégia como essa, o povo precisa estar entusiasmado a fazê-lo. Por isso, antes de deflagrar a campanha, a liderança precisa gastar algumas semanas trabalhando a expectativa da igreja, através de ministrações que enfatizem temas como a carência das pessoas sem Deus, a compaixão pelos que sofrem, o poder de transformação do Evangelho, a alegria de nós sermos usados por Deus na transformação de vidas e assim por diante. O ideal é que num período entre 1 e 2 meses se fale insistentemente sobre o chamado da igreja para ganhar almas e manifestar o reino. Essas ministrações em sequência, elas devem acontecer tanto de púlpito quanto nas células, semana após semana, saturando o rebanho com a expectativa de uma grande colheita. No material que nós estamos disponibilizando, há inclusive vários esboços de ministrações que podem ser usados nessa fase. Mas qualquer pastor, ungido de Deus, pode abrir a sua Bíblia e preparar conteúdo para alimentar a sua igreja com o apelo do chamado. O mais importante é que a liderança, especialmente o pastor principal da igreja, tomem esse tempo que antecede o movimento propriamente dito para ministrarem enfaticamente sobre a responsabilidade e, em especial, sobre o privilégio de se ganhar vidas para Cristo. O combustível do entusiasmo vai ser sempre mais poderoso do que simplesmente adotar uma estratégia e jogá-la como um fardo sobre os discípulos. Portanto, gaste tempo enchendo-se e abastecendo o seu povo com compaixão e fé. Outra ação importante nesse período de pré-campanha é a organização das duplas de semeadores da paz. É assim que nós os chamamos. Veja bem, para nós é uma regra rígida, inegociável, que as casas de paz sejam dirigidas sempre por uma dupla de crentes, e essas duplas devem ser definidas no mínimo 45 dias antes do dia D. Mais para frente eu vou explicar, mas o dia D é a data onde as reuniões de todas as casas de paz devem começar. É preciso definir as duplas com a maior antecedência para que elas tenham tempo de orar juntas e buscar contatos com não crentes que venham a abrir as portas de seus lares para Cristo. Nunca ninguém deve ser enviado só e nem dirigir sozinho qualquer reunião. Esse foi um critério estabelecido por Jesus e é um princípio do reino de Deus. Nós devemos nos lembrar de que um processo de conquista de vidas e territórios como o das casas de paz envolve muita batalha espiritual. E numa batalha, estar só é um grande risco. Como gerenciar a organização das duplas? Bom, o melhor ambiente para a designação das duplas de semeadores da paz é a própria célula. Claro, no caso de igrejas que já trabalham com pequenos grupos. O líder é que vai determinar quem trabalha com quem. Eventualmente, pessoas de células diferentes sob uma mesma supervisão, podem compor duplas. Em igrejas que não estão organizadas em pequenos grupos, ou que têm grande parte
do seu rebanho não frequente as células, o processo pode ser um pouco mais desafiador, mas é possível que os pares sejam formados no contexto geral de uma congregação, sempre sob a supervisão e o controle da liderança. Nós temos acompanhado igrejas convencionais com ênfase congregacional, ou seja, sem a cultura de grupos nos lares, e que estão tendo resultados tremendos com as casas de paz. Aliás, muitas dessas igrejas estão transicionando o seu povo para a estrutura celular usando as casas de paz. Começam fazendo evangelismo nos lares e, como consequência, desmistificam a ideia dos pequenos grupos na mente do rebanho. Daí em diante, estabelecer as células como uma estrutura permanente é um caminho natural. E que critérios nós usamos para a formação das duplas? Bom, é essencial que os semeadores da paz sejam pessoas que tenham um compromisso assumido com Jesus. Nossa experiência é que seja usada gente batizada e, portanto, comprometida com a igreja. Eventualmente, mesmo alguém não batizado, ainda que, ou melhor dizendo, uma pessoa que esteja convertida claramente, não é? Ela pode ser usada desde que vá com um membro já batizado. Mas nós recomendamos que os mais inexperientes formem dupla com alguém mais maduro. É importante que o líder considere, na designação das duplas, a afinidade entre os componentes e a facilidade deles funcionarem juntos. Claro, pessoas que vivem distantes uma da outra, por exemplo, ou que têm horários que não batem, elas podem não conseguir trabalhar bem na prática. Casais, mesmo que frequentem células diferentes, costumam ter mais condição de serem efetivos à frente de uma casa de paz, assim como amigos que estão sempre juntos. Esses detalhes devem ser observados pela liderança na hora de organizar os semeadores. Um detalhe, é importante determinar um líder na dupla. Mesmo numa estrutura tão básica assim, só com 2 pessoas, é necessário que o mais maduro ou que tenha uma liderança mais evidente seja estabelecido como líder. Isso deve ficar claro desde o princípio. Não quer dizer que apenas o líder vai ministrar ou tem a responsabilidade de buscar os filhos da paz e conduzir o processo. Quanto mais compartilhadas forem as tarefas, melhor. No entanto, é bom que alguém coordene tudo e preste relatórios à liderança. Agora, preste atenção, pastor, líder. Convoque e não apenas convide o rebanho. Como se trata de um período de esforço evangelístico, quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Na verdade, o alvo ideal é enviar toda a igreja, mesmo aqueles que ainda não têm experiência de liderança. Lembre-se que foi isso o que Jesus fez com os 70. Eles eram novos convertidos. Tanto que quando voltaram, estavam eufóricos porque tinham expulsado demônios pela primeira vez. Imagine. Na nossa experiência, inclusive, os novos convertidos demonstram um potencial ainda maior de abrir portas do que os crentes mais velhos, por conta do seu entusiasmo e por terem relacionamentos com não crentes que ainda não foram saturados pelo evangelismo. Para envolver o percentual máximo do rebanho, o pastor precisa convocar as pessoas, como eu disse, não apenas convidar. Da mesma forma, o líder de célula na sua célula. Em Lucas 10 diz que Jesus mandou os 70, mandou de 2 em 2. Se um pastor, depois de expor o projeto, pergunta quantos querem participar, provavelmente ele terá uma taxa baixa de resposta. Ao invés disso, ele deve proclamar uma conquista a ser feita em conjunto pela igreja e dizer que todos estão convocados, já tratando de estabelecer todo mundo em duplas de semeadores. Quando as pessoas são responsabilizadas, elas reagem mais, ainda que, eventualmente, nem todas correspondam. Algo que eu considero muito eficaz
é o estabelecimento de metas. Metas. Quem não sabe aonde quer chegar, quase sempre não chega a lugar nenhum. Estabelecer e publicar metas é muito útil num processo de conquista como as casas de paz. Embora isso seja um paradigma a ser rompido na mente de muitos líderes cristãos, ter uma meta é ter um propósito definido. Quando você sai para uma viagem, por exemplo, normalmente você define um destino, calcula o tempo da viagem e calcula o que vai gastar, o que vai ter que investir para chegar lá. Isso é meta. Então, estabelecer um alvo possível, mas desafiador para a igreja, para um grupo de células ou para uma célula, vai ajudar demais. Pode acreditar no que eu estou falando. Deixa eu detalhar melhor isso. O primeiro passo é trabalhar uma meta básica. Uma igreja, a cada campanha de casas de paz que fizer, deve ter um alvo publicado pelo seu pastor. Desse alvo geral, deriva proporcionalmente os alvos setorizados, por supervisor, por célula, etc. Trocando em miúdos, o desafio é investir na motivação para conseguir com que todos os membros componham uma dupla de semeadores e que cada dupla estabeleça pelo menos uma casa de paz. Pronto, é fácil. Imagine, uma igreja com 200 membros batizados. Ela teria potencial para 100 duplas e, portanto, seria desafiada a abrir 100 casas de paz. Seguindo a mesma lógica, uma célula com 8 discípulos seria responsabilizada a trabalhar por 4 casas de paz e assim por diante. Agora, uma observação importante. O pastor deve avaliar com otimismo o potencial real de sua igreja. Obviamente, cada líder tem uma ideia da mobilização que consegue com o seu povo. Uma igreja em células, por exemplo, tenderá a ter um engajamento maior de sua membresia do que uma igreja de cultura centrada no templo. Afinal de contas, numa igreja em células, o povo já está acostumado com a dinâmica das reuniões nos lares e a proximidade da liderança dentro das células costuma gerar um maior grau de comprometimento. De toda forma, é melhor estabelecer uma meta desafiadora e mesmo sem atingir, chegar perto dela, do que ser tímido e não desafiar o rebanho ao máximo do seu potencial. Veja bem, dependendo da igreja, é possível ir muito além do básico. Se é verdade que nem todas as pessoas convocadas se envolvem ou conseguem abrir casas de paz, é verdade também que muitas vão além do mínimo, abrindo 2, 3 ou até mais. Alguns anos atrás, eu e minha esposa começamos uma casa de paz e várias pessoas se converteram. No ano seguinte, uma dupla daqueles nossos filhos da paz, não é assim que o chamamos, essa dupla me surpreendeu. Eles abriram 8 casas de paz na mesma campanha. Obviamente, isso é uma exceção, mas em nossa comunidade é comum encontrar líderes que abrem 2, 3, 4 casas para Jesus. Eu acompanho igrejas que fazem colheitas proporcionalmente ainda maiores e mais impressionantes do que a nossa aqui, porque ao invés de desafiarem cada dupla de semeadores a estabelecer uma casa de paz, esses pastores desafiam cada semeador a abrir uma porta. E assim eles conseguem dobrar o seu potencial. Tudo depende do nível de motivação e paixão que está abastecendo o coração daquele rebanho. Deixa eu falar de um ponto essencial: o agendamento e divulgação do que nós chamamos de dia D. O dia D é aquela data em que nós pretendemos que todas as casas de paz iniciem o seu ciclo de reuniões. Ele deve ser cuidadosamente avaliado, definido e publicado no início do processo, idealmente com 2 meses de antecedência. Enquanto o rebanho está sendo motivado e as duplas organizadas, esse dia já deve estar sendo divulgado e tratado como uma ocasião especial no calendário
da igreja naquele ano. Todos vão orar e trabalhar buscando encontrar os filhos da paz antes do dia D. E combinando de começar naquela data as reuniões em suas casas. Por que é importante marcar um dia? Sabe, quando não se trabalha com uma data específica em que todas as casas de paz começarão o seu ciclo, deixando isso de acordo com o ritmo de cada semeador, não se consegue fechar a conta. Nós já tivemos essa experiência. O que vai acontecer é que, enquanto uma casa de paz está terminando suas 7 semanas de reunião, outras vão estar ainda começando. E essa falta de sincronia compromete os resultados. Por isso, é fundamental estabelecer o dia D. Ainda que algumas casas de paz entrem atrasadas no processo, o maior volume vai estar sincronizado. Agora, pastor querido, um conselho de amigo. Considere a época mais apropriada do ano para a campanha. Antes de definir o dia D e mesmo de iniciar o trabalho de motivação da igreja, você deve avaliar o período adequado para toda essa mobilização. Considerando que todo o processo dura no mínimo 4 meses, ou seja, 1 mês de organização, oração e motivação, 2 meses de reuniões, são 8 semanas, e mais 1 mês, pelo menos, de consolidação básica dos frutos, é inapropriado que alguma dessas fases aconteça em períodos de dispersão das pessoas. Normalmente é bom que se evite trabalhar com as casas de paz, mesmo que seja já na fase de finalização, nos meses de dezembro e janeiro, e dependendo do lugar, junho ou julho, por causa das férias escolares. Nesses períodos, muita gente viaja e isso pode comprometer os resultados. Muitos me perguntam quantas campanhas de casa de paz eu posso fazer por ano. Bom, eu não recomendo que uma igreja faça mais do que uma campanha anual, a não ser que o envolvimento do rebanho seja muito parcial. Eu tenho alguns motivos para isso. Primeiro, é que é um período de intenso trabalho e os semeadores não conseguem manter o ritmo com uma campanha após a outra. Em segundo lugar, uma igreja equilibrada não trabalha só com evangelismo. Como o ciclo das casas de paz propõe colocar todo o foco do rebanho em ganhar vidas, é preciso que no restante do ano outras ênfases sejam trabalhadas com o povo e também que os novos convertidos sejam integrados. Isso não impede que sejam estabelecidas casas de paz isoladamente, fora do período da campanha. Pode até acontecer a qualquer momento, à medida em que uma oportunidade se abre, ou um líder sente que precisa mover a sua célula para uma multiplicação. Mas não será um esforço coletivo de toda a igreja que demanda muita energia. Bom, eu acho que nesse vídeo deu para entender bem esse processo inicial, que se for feito com excelência vai ter repercussões muito importantes no processo principal, que é o ciclo das 7 semanas de Casa de Paz. Eu espero que você tenha entendido tudo e já marco o encontro no próximo vídeo. Você já sabe, eu sou o pastor Danilo Figueira e esse é o terceiro vídeo sobre a estratégia das casas de paz. Vamos tirar um tempo agora para falar sobre a conscientização e o treinamento da igreja para a campanha. Eu já disse que é muito importante a motivação e a responsabilização de cada discípulo por uma grande colheita. Junto com isso, é preciso instruir sobre como encontrar os filhos da paz, como conduzir as reuniões de casas de paz e como usar o material. Esse é basicamente o conteúdo do treinamento necessário. Quanto menos a gente complicar, melhor. Se as pessoas forem orientadas nesses aspectos, elas vão se sentir aptas a funcionar.
Isso inclui adolescentes, novos convertidos, tudo. A força dessa estratégia está na simplicidade. Muito bem, a célula é o melhor lugar para essa tarefa. Se os líderes de pequenos grupos passarem por um treinamento mínimo e estudarem a cartilha das casas de paz, que está disponível agora no formato impresso e através de um aplicativo de celular, eles mesmos poderão preparar seus discípulos dentro da própria célula. Esse é o melhor lugar para a instrução por causa da proximidade dos líderes. Em uma ou duas reuniões é possível passar o que é necessário para todo mundo ficar seguro em relação à sua missão. Em igrejas que não estão completamente em células, ou cujos pastores se sintam mais seguros em passar eles mesmos o treinamento às suas ovelhas, um seminário coletivo pode ser importante e precisa acontecer com pelo menos um mês de antecedência em relação ao dia D. Se essa for a opção, esse material que nós estamos disponibilizando pode ser a base para o treinamento. Eu peço agora a sua máxima atenção para o tema que eu vou abordar, a importância do material adequado. Nós não queremos ancorar a estratégia das casas de paz em nós. Ela é uma ferramenta do reino de Deus e pode ser adotada por qualquer igreja sem restrições. No entanto, a gente desenvolveu e aperfeiçoou ao longo dos anos uma cartilha para as casas de paz. Esse material especificamente não pode ser copiado ou distribuído sem autorização da CELAC, que é a nossa editora e que detém os seus direitos autorais. Nós o oferecemos a um custo bem baixo, justamente para que as igrejas possam adotar e se beneficiar da excelência do conteúdo que ele carrega. Infelizmente, por não quererem investir ou por terem dificuldade em adotar um material de terceiros, ou ainda por não saberem que existe algo preparado na fonte, muitos ministérios têm optado por desenvolver o seu próprio material. Desde que não seja um plágio ou uma cópia do nosso, que seria até desonesto, nós não temos como nos opor. O que queremos é que as casas de paz se espalhem e ajudem a Igreja do Senhor a cumprir a grande comissão sem nenhuma pretensão de controle da nossa parte. No entanto, pelo que eu tenho observado, na maioria das vezes, essa tentativa de reinventar a roda, ou seja, de criar um conteúdo para substituir algo que já está pronto e provado, tem representado perdas e resultados até frustrantes. Por que adotar o nosso material? Bem, uma cartilha de casas de paz precisa ter um conteúdo simples, didático, direto e eficaz em manter os filhos da paz interessados por pelo menos 7 semanas, levando essas pessoas a uma compreensão clara de tudo o que elas precisam para tomarem uma decisão em relação a Cristo. Quem vai usar o material como guia é, na maior parte dos casos, gente simples, que não tem grande conhecimento bíblico e nem experiência de liderança. Por isso, colocar em suas mãos estudos complicados ou desorganizados didaticamente pode gerar até situações embaraçosas. Foi pensando nisso que nós desenvolvemos uma cartilha contendo tudo o que se precisa para fazer uma casa de paz. Ela está disponível a um preço muito acessível, na forma impressa, como um livreto, ou através de um aplicativo que se baixa no celular ou no tablet. Há uma lógica nas ministrações da nossa cartilha e ela é muito importante. Em primeiro lugar, praticamente todas as palavras se baseiam em algum episódio bíblico que conta o que aconteceu numa casa quando Jesus, ou alguém enviado por Deus, entrou ali. Com isso, nós já estamos querendo criar um link entre o ambiente da casa de paz e o estudo da palavra. Em segundo lugar, a sequência dos temas é absolutamente proposital. Nada é falado aleatoriamente. Há uma progressão na exposição dos assuntos, semana após semana, levando os filhos da paz a entenderem
a mensagem do Evangelho, a necessidade de arrependimento e compromisso, e também ativando neles uma fé para milagres, já que muitos aceitaram abrir suas casas por terem uma situação impossível na vida. Por fim, nas últimas reuniões, eles serão levados a um checkmate, tendo que decidir-se por Cristo ou conscientemente rejeitá-lo. Quem despreza toda a inteligência e experiência depositadas no material original e decide se aventurar e desenvolver o seu próprio, pode até criar algo melhor e mais eficaz, eu não duvido. Mas, na maioria dos casos, tem trocado uma tremenda ferramenta por algo menos eficaz. Como é que nós usamos o material? A necessidade é que o semeador da paz tenha na sua mão a cartilha, com as instruções para cada reunião e com as ministrações que vão ser compartilhadas. Ele precisa estudar bem aquele conteúdo para transmitir as ideias de uma maneira dinâmica, usando o livreto ou o aplicativo somente como um guia, mas evitando ficar lendo o estudo diante dos filhos da paz. Como a ideia é que, na medida do possível, a dupla de semeadores se reveze ou interaja no compartilhar dos temas, é preciso que cada um tenha a sua própria cartilha. Como eu já disse, a cartilha é um material de preço muito acessível, justamente para que qualquer pessoa possa adquirir. Ela custa pouco mais do que uma garrafa de refrigerante e vai poder ser usada durante anos por aquele semeador. A cada campanha de Casas de Paz, ele vai usar a mesma cartilha. Para colocar o material na mão de cada semeador da paz, algumas igrejas optam por fazer o investimento, comprar e depois distribuir a cartilha gratuitamente entre seus membros. Outras igrejas adquirem o material e o repassam a preço de custo. Agora, então, tudo ficou mais fácil. Basta orientar todo mundo a baixar o aplicativo no seu celular ou tablet e ali vai estar, na palma da mão, tudo o que se precisa para ministrar aos filhos da paz. A nossa visão, ao disponibilizar essas ferramentas, é espalhar as casas de paz por toda parte e, ao mesmo tempo, manter um padrão que possibilite os melhores resultados. Por isso, antes de pensar em desenvolver seu próprio conteúdo, eu peço que você considere firmemente usar o que já está pronto e aprovado por inúmeras igrejas em nossa nação e, inclusive, fora do Brasil. Eu acredito que, se você considerar essas coisas que nesse módulo mais curtinho eu falei em relação à conscientização, ao treinamento da igreja e ao uso de um material adequado, você vai estar armando, pastor, o seu exército muito bem para invadir o território dominado pelo inimigo e arrancar dali muitas vidas para Cristo. Eu espero que aquilo que nós, assim, com muita dedicação desenvolvemos aqui em Ribeirão Preto, possa ajudar você num grande êxito no seu ministério. Olá, nesse novo vídeo, meu propósito é explicar para você a importância de um grande movimento de oração antes e durante a campanha das Casas de Paz e também mostrar como a gente faz para encontrar os filhos da paz e convencê-los a abrirem suas portas para Jesus. O período de 30 a 45 dias antes do dia D é importantíssimo para o resultado final. Na verdade, nessa fase, a igreja já está sendo envolvida de forma prática no processo, tanto através da oração, quanto pelo movimento em busca dos filhos da paz, ou seja, das pessoas não crentes que
abrirão suas casas para Jesus. A primeira atitude de conquista é, sem dúvida, a oração. Como acontece nas guerras naturais, onde os ataques aéreos sobre as bases de um inimigo precisam acontecer antes da invasão da infantaria por terra, no mundo espiritual, a oração é essencial para uma conquista. Acredite nisso. Em nossa experiência particular, a intensidade do mover de intercessão tem determinado um maior ou menor êxito no esforço de evangelismo da igreja. Nós começamos centrando as células na oração. Durante as semanas que antecedem o dia D, as reuniões de célula devem ser fortemente voltadas para a intercessão. Isso não apenas move o mundo espiritual, como compromete as pessoas com um objetivo. O que a gente percebe é que quanto mais se ora junto por um propósito, mais ele ganha espaço na mente dos discípulos. É preciso também reunir a igreja especificamente para orar pelas casas de paz. O que eu aconselho é que, além de tempo de intercessão pela campanha, nos cultos regulares da igreja, as reuniões de oração, vigílias, nesse tempo sejam ressaltadas no programa e que, inclusive, sejam marcadas reuniões específicas com ênfase em batalha espiritual. Na semana que antecede o dia D, então, a gente sempre proclama um jejum coletivo e promove ao menos uma grande reunião de oração com toda a igreja. Eu não sei se você entende atos proféticos, mas eles são bíblicos e poderosos. Assim como as muralhas de Jericó caíram depois de serem cercadas por 7 dias pelos hebreus, ação que não tinha nenhum significado natural, mas profético, eu creio que os pastores e intercessores devam, no período que antecede o ciclo das casas de paz, fazer ações que busquem abrir o céu sobre a cidade e quebrar as resistências demoníacas. Nós, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, fazemos caminhadas de oração, cercamos a cidade, enviamos intercessores para dar voltas ao redor delas, clamamos sobre o mapa e a bandeira, enfim, procuramos fazer com que o mundo espiritual saiba que nós estamos reivindicando a salvação das pessoas naquele período. O foco desse movimento de jejum e oração deve ser dirigido para 3 alvos básicos. Primeiro, os filhos da paz, no sentido de que a igreja seja conduzida pelo Espírito às pessoas que estão carentes ou maduras para a salvação, e que o próprio Espírito já esteja trabalhando o solo de seus corações para receber a semente. Segundo, nós direcionamos ao império das trevas para que toda resistência demoníaca seja quebrada e o seu cerco rompido em relação às pessoas e famílias que Deus quer alcançar. Em Lucas 11, Jesus ensinou sobre a necessidade de amarrar o valente para entrar em uma casa e saquear os seus bens. Em terceiro lugar, nós oramos pelos semeadores da paz, ou seja, a própria igreja, para que ela seja ungida com poder na palavra, receba autoridade sobre os demônios e poder para curar as pessoas, além de que seja cheia de compaixão pelos perdidos. Enquanto nós oramos, nós saímos em busca dos filhos da paz. Antes de mais nada, aliás, é preciso definir bem os filhos da paz, expressão usada por Jesus em Lucas 10. São pessoas não convertidas ou, eventualmente, desviadas da igreja que estejam dispostas a abrir suas vidas e suas casas para nós. É muito importante entender que as casas de paz são uma estratégia de evangelismo. Não visa fortalecer crentes, edificar membros de igreja. O que nós queremos é alcançar aquele que está perdido. Aos não crentes que atenderem ao nosso convite, nós chamamos de filhos da paz. Tanto os que abrem seus lares para as reuniões, quanto os demais que vão frequentar ali durante o processo. Há várias formas de encontrar os filhos da paz, mas o contato pessoal é certamente a principal delas. Os componentes de cada dupla, chamados semeadores, durante o período de preparação devem fazer uma lista de pessoas pelas quais
vão orar e depois tentar abordar com a proposta da Casa de Paz. Além disso, eles devem estar atentos às oportunidades de contato com gente nova. Pessoas que estão sofrendo são um alvo prioritário. Como disse Jesus, os sãos não precisam de médicos, doentes, sim. Uma forma eficaz de abordagem é o seguinte: perguntar: alguma coisa roubando a sua paz ou a paz da sua família? Há algo preocupando você, angustiando, entristecendo? Se a pessoa compartilha algum problema, pronto. Nós vamos propor. Você não topa abrir a sua casa para a gente buscar juntos a Deus e pedir que Ele faça um milagre nessa área de sua vida que está trazendo tanta angústia? A partir daí, nós explicamos que a proposta é 7 semanas, 7 encontros na casa da pessoa, um por semana, um tempo bem objetivo, onde nós vamos compartilhar algum princípio de fé e orar por uma intervenção de Deus na situação que está angustiando aquela pessoa. Diálogos assim têm aberto milhares de portas para o Evangelho. Há sempre ao nosso redor pessoas necessitadas e outras que estão curiosas em relação ao mundo espiritual. São verdadeiros filhos da paz, mas como isso não está escrito em suas testas, nós só vamos descobrir se nós ousarmos abordar as pessoas. Uma outra maneira de se abrir casas de paz é fazer um evento e convidar o maior número possível de pessoas não crentes. Isso pode ser feito por uma dupla de semeadores, por uma célula ou por um grupo de células, até mesmo no contexto geral de uma congregação. Nesse evento, que pode ser um jantar, uma festa, ou então uma palestra sobre depressão, sobre desafios na família, enfim, temas que falam a necessidade das pessoas. Num determinado momento, o líder vai desafiar os convidados a abrirem suas casas para Jesus. Quase sempre a gente consegue portas abertas assim, e isso ajuda muito aqueles crentes mais retraídos a conseguirem também abrir sua casa de paz. Outra maneira de chegar aos filhos da paz é o que nós chamamos de captação de rua. Antes do dia D mais próximo, é comum em nossa igreja um grupo, especialmente de jovens, sair para uma determinada região da cidade ou para um lugar de concentração de gente, terminal rodoviário, shopping, com o propósito de abordar as pessoas, perguntando se elas já ouviram falar das casas de paz e explicando que se trata de um movimento para abençoar as famílias e buscar milagres. Aos que demonstrarem algum interesse ou curiosidade, a gente propõe que abram suas casas e vamos estabelecer casas de paz ali. Agora, como trabalhar com os filhos da paz a expectativa do dia D? Como a gente marca uma data específica para todas as casas de paz começarem, e esse processo de busca pelos filhos da paz começa um mês antes ou até mais, muitas portas vão se abrir semanas antes do dia D. Nesse caso, a gente esclarece o filho da paz de que há um grande movimento de oração acontecendo e marcamos o começo das reuniões com ele um pouco mais para frente. Enquanto não chega o dia, o que se procura é manter um contato, ao menos semanal, com aquela pessoa e, em caso de alguém muito sedento ou uma pessoa super necessitada, a gente pode começar a fazer visitas semanais para conversar e orar com ela, mas sempre trabalhando a expectativa para 7 semanas de busca por um milagre em sua vida e a expectativa para o dia D, que vai dar o start em todo esse processo. Falando dos semeadores da paz, é importante que eles sejam enviados com autoridade. Por isso, no domingo que antecede o dia D, o culto ou os cultos da igreja devem ser voltados para o envio. Em Lucas 10, quando aqueles 70 voltaram da missão possuídos de alegria e contando tudo o que tinha acontecido, a resposta de Jesus foi: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. Isso indica que o processo daquele pessoal começou com uma autoridade liberada previamente sobre a vida deles. Por isso, a gente entende que é muito importante
fazer um grande culto em que o pastor ou os pastores da igreja possam orar pelo povo, que se pregue sobre a unção do Espírito, e cada dupla de semeadores, espera-se que toda a igreja venha à frente para receber imposição de mãos da liderança e ser ungida com autoridade para curar os enfermos, operar sinais, expulsar demônios e pregar a palavra com intrepidez. Esse tipo de reunião profética, além de ter muito significado no mundo espiritual, funciona assim como um aquecimento de motores, sabe? Gerando mais motivação ainda na igreja. Bom, eu acho que deu para entender como é importante o movimento de oração e como a gente faz para chegar aos filhos da paz. Essas duas informações certamente são chaves. Por favor, pastor, não despreze a oração. Muita gente é pragmática demais e acha que simplesmente se sair pregando, convidando as pessoas, as coisas vão funcionar. E nós temos uma visão de batalha espiritual. Sabemos que é preciso romper resistências demoníacas para salvar multidões. Então, leve muito a sério, procure envolver muito a igreja na oração, e isso vai repercutir diretamente no tamanho da colheita que você vai fazer. Espero que esse vídeo tenha, mais uma vez, ajudado você a compreender a estratégia maravilhosa das casas de paz. Agora nós chegamos no nosso treinamento ao ápice de um movimento de casas de paz. E nesse vídeo eu quero trabalhar o ciclo das 8 semanas decisivas de semeadura. A partir do dia D, depois de um tempo de artilharia aérea, como a gente falou, através da oração e dos movimentos estratégicos que fizemos em busca dos filhos da paz, a infantaria da igreja vai fazer a sua invasão terrestre, entrando nas casas com as armas poderosas do Evangelho. Quando eu falo de 8 semanas, estou me referindo à primeira reunião na Casa de Paz, que é um momento de estabelecer bases, e depois as 7 semanas de ministrações que nós propomos aos filhos da paz. Há uma enorme importância na primeira reunião, que, salvo alguma exceção, vai acontecer no dia D. Em muitos casos, esse primeiro encontro será entre os semeadores e somente mais uma pessoa, que é aquela que aceitou recebê-los em sua casa. Por enquanto, ela ainda nem conhece a dinâmica que nós vamos propor, mas a mensagem que a gente pode deixar ali nesse primeiro contato vai ser essencial para a sequência. O tema que deve ser ministrado nessa primeira ocasião é baseado na experiência de Cornélio, narrada em Atos capítulo 10. Esse centurião romano, muito religioso e caridoso, antes de receber Pedro com alguns crentes em sua casa, convidou seus amigos e familiares para serem abençoados também. Um dos propósitos desse primeiro dia é convencer aquele filho da paz que abriu sua porta a envolver também seus parentes, amigos e vizinhos. Além disso, a gente já quer deixar clara a base do Evangelho. Cornélio, a Bíblia diz, era um homem bom e que tinha religião, mas ele estava perdido porque não conhecia Jesus. Então, nós estamos usando a história de Cornélio para demonstrar que qualquer ser humano só tem salvação em Cristo. É o Evangelho puro e simples, é isso que a gente quer deixar desde o primeiro momento. Aproveitando o exemplo de Cornélio, que quando soube que servos de Deus viriam à sua casa trazer a palavra, tratou de convidar um monte de gente para a ocasião, os semeadores vão encorajar o anfitrião a sair com eles naquele mesmo dia para convidar a gente da vizinhança para a próxima ministração. Isso, claro, se o filho da paz tiver relacionamentos ali.
Mais importante que isso é que ele seja incentivado a, durante a semana, chamar outras pessoas do seu círculo de relacionamentos para a próxima ministração. Muitos já fazem isso espontaneamente, mas se o filho da paz for alguém mais retraído, desconfiado, os semeadores podem e devem pedir o contato de alguns dos seus amigos e familiares, pessoas que ele ama e sabe que precisam de Deus. A intenção é telefonar para essas pessoas e convidá-las para participar em nome do Filho da Paz. Isso é muito importante porque o objetivo de cada casa de paz não é alcançar somente aquele que abriu a porta, ou mesmo os familiares que moram ali com ele, mas o maior número de pessoas conectadas a ele. Nós queremos usar esse Filho da Paz como ponte para chegar a muito mais pessoas. A dinâmica das reuniões de casa de paz deve ser informal e objetiva. Isso é importante. A gente quer que pareça mais um bate-papo entre pessoas do que um culto. Ela deve ser relativamente rápida, propomos não mais que 1 hora de duração, e é muito importante sempre tomar um tempo inicial para ouvir as pessoas que estão frequentando, dando a elas a oportunidade de abrirem sobre suas lutas. O dia e o horário deve ser estabelecido de acordo com a conveniência do próprio Filho da Paz que abriu as portas da casa e, claro, a possibilidade dos semeadores que vão trabalhar ali. Como nós já falamos, nada impede que uma dupla de semeadores estabeleça várias casas de paz durante o período da campanha. Desde que tenham tempo e disposição, podem liderar várias reuniões, obviamente, em dias e horários diferentes. Há alguns elementos adicionais de motivação e também de comprometimento que a gente costuma usar. Não é fundamental, mas pode ajudar. É interessante trabalhar com alguns símbolos que motivem as pessoas a estabelecer um pensamento de acordo com o que está sendo ministrado a elas, os princípios que são compartilhados nas reuniões da Casa de Paz. Isso não é imprescindível, mas ajuda. Em nossa igreja, por exemplo, a partir da segunda semana, provavelmente já com alguns visitantes a mais, nós damos a cada representante de família um chaveiro confeccionado para isso, onde ele vai colocar a chave da sua própria casa como um ato profético, declarando que ela agora pertence a Cristo. E a cada semana a gente dá a todos eles uma réplica, a réplica de uma chave onde está escrito o tema e a referência bíblica que foram compartilhadas naquela reunião. Eles vão acrescentando as chavinhas ao chaveiro, reunião após reunião. Por incrível que pareça, esse tipo de coisa motiva as pessoas e acaba gerando um compromisso, um apelo interior para que elas fiquem firmes até o final das 7 semanas. Aliás, a gente repete uma frase várias vezes durante as ministrações. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Nesse período de funcionamento das casas de paz, é importante concentrar as forças da igreja numa mesma direção. A proposta da estratégia é que a igreja separe esse período do ano para colocar o foco todo no evangelismo. Quanto mais intenso for o envolvimento do rebanho com o desafio, mais necessário vai ser concentrar as forças ali. Por isso, pastor, é inadequado que se crie programações paralelas, especialmente aquelas que não visam alcançar os perdidos. Você deve se lembrar que nós estamos falando de envolver nossas ovelhas por 2 meses com compromisso que elas não tinham. No mínimo, 1 vez por semana, elas estarão com seu tempo ocupado com uma casa de paz. Isso sem falar daqueles que abrem mais de uma. Então, quanto menos atividades paralelas nós tivermos, melhor. Congressos, seminários, outros eventos especiais devem ser deixados para um outro período do ano para não concorrerem com o principal naquele momento. No máximo, pode-se promover
eventos evangelísticos ou de consolidação, mas mesmo assim é bom avaliar muito para ver se aquilo vai contribuir ou vai esgotar a igreja, já que ela estará fazendo um esforço extraordinário. Durante o ciclo das 7 semanas, a tendência é de que haja nos cultos gerais da igreja uma presença bem maior de gente do que acontece normalmente. São os filhos da paz que estão vindo das casas de paz. Justamente por isso, é interessante, nesse tempo, dar um cunho mais evangelístico às celebrações da igreja. As mensagens ministradas nos cultos devem fortalecer o que está sendo compartilhado nas casas de paz. E é muito importante que, num certo momento de cada culto, aqui nós costumamos fazer isso entre o louvor e a pregação, um dirigente peça para que aqueles que estão ali pela primeira vez, vindo das casas de paz, se coloquem em pé e aí os convida a virem à frente, acompanhados dos semeadores que os trouxeram, que normalmente vêm com um sorriso largo na cara. Dá para perceber como as pessoas se sentem acolhidas, recebendo ali diante da igreja uma palavra de motivação. Sempre nessa hora do culto, nós as levamos a confessarem sua fé em Jesus Cristo e oramos pelos milagres que elas estão buscando. Costuma ser um momento muito especial e emocionante quando a igreja faz festa pela presença daquele pessoal novo ali. Isso é muito, muito eficaz, tanto para começar a integrar os filhos da paz no ambiente da igreja, como para visualizar e celebrar com o rebanho a conquista que todos estão fazendo juntos. Deixa eu falar agora de um assunto desafiador, mas importante: os relatórios. A partir do dia D, é essencial que as casas de paz abertas sejam registradas. Basta criar um formulário simples para ser preenchido pelos semeadores e entregue à liderança da igreja, para que haja uma contabilização e o acompanhamento das casas abertas, inclusive com a publicação dos números diante dos alvos assumidos, para que a igreja se alegre com a conquista que está fazendo ou, eventualmente, corra atrás do prejuízo, no caso de os números não estarem apontando para a conquista da meta que foi proposta e assumida por todo mundo. As 7 semanas de evangelismo nas casas de paz são a fase mais decisiva do movimento. Uma vez por semana, em dia e horário que seja mais conveniente para o Filho da Paz, que abriu a sua porta, como a gente já falou, os semeadores vão procurar sempre juntos cumprir o seu papel. Na retaguarda disso, as programações gerais da igreja devem estar fortalecendo o processo e nunca concorrendo com ele. Um detalhe: a gente fala sempre de casas de paz, mas, na verdade, as reuniões podem ser feitas em qualquer ambiente onde se possa reunir pessoas. Então, tem casa de paz, barraco de paz, empresa de paz, sala de aula de paz, enfim, onde alguém abrir uma porta para Jesus, a gente entra para preparar o caminho. Os semeadores precisam ser estimulados a fazerem o seu papel com excelência. Depois da reunião de implantação da Casa de Paz, no dia D, as próximas 7 semanas serão a essência do movimento. Então, é muito importante que tudo seja regado com muita oração, que os semeadores se preparem para cada encontro, estudando bem as ministrações, para que eles consigam transmitir a palavra com convicção e entusiasmo, evitando ficar ali lendo a cartilha. Obviamente, quanto mais natural for a exposição da mensagem e mais participativa for a reunião, mais os filhos da paz vão estar motivados a continuar. No nosso material, os estudos são simples, didáticos e diretos. Qualquer pessoa pode transmitir o que está ali, desde que saiba ler, claro, e desde que se prepare antes com um pouquinho de atenção. Lembre-se que a maioria das portas que se abre
na verdade, se abre por gente que está sofrendo. O que nós propusemos aos Filhos da Paz foi buscarmos a Deus juntos com eles pelos milagres que eles tanto necessitam. Por isso, mais do que evangelizar as pessoas, a gente precisa comprar a briga delas diante de Deus. Precisa ministrar fé em seus corações e a gente precisa também se interessar por seus problemas e orar, muitas vezes, com imposição de mãos. Em todas as reuniões, o ápice deve ser esse tempo de oração que os semeadores precisam conduzir com fé e com intrepidez. Desde a reunião de implantação da Casa de Paz, o dia D, os semeadores devem trabalhar para atrair mais pessoas não convertidas às reuniões ali. A chave para isso são os próprios Filhos da Paz que já aderiram. Em todo o tempo, eles devem ser incentivados a convidarem pessoas do seu relacionamento para a ministração seguinte. Ainda que muitas cheguem no meio do processo, elas estão sendo expostas à palavra e uma casa de paz com mais gente frequentando terá certamente uma chance maior de confirmar os seus frutos. É muito importante que os semeadores não se restringam ao contato com os Filhos da Paz apenas na reunião. Quanto mais relacionamento desenvolverem e mais empatia demonstrarem diante dos seus problemas, mais chance vão ter de ganhá-los definitivamente para Cristo. Por isso, o contato telefônico entre as reuniões, ou mesmo uma visita àqueles que se mostrarem mais carentes ou sedentos, vai ajudar muito no processo, pode ter certeza disso. Outra ação produtiva é atrair os Filhos da Paz aos cultos da igreja o quanto antes. A partir da primeira reunião numa casa de paz, deve-se trabalhar para convencer seus frequentadores a acompanharem a dupla de semeadores a um dos cultos gerais da igreja. Quanto mais cedo isso acontecer, vai ser melhor, porque assim aquelas pessoas podem receber a oração direta dos pastores, podem ter o seu primeiro contato com o ambiente estimulante da igreja e perceber que fazem parte de um movimento maior do que imaginavam. Além disso, o próprio rebanho vai ter uma noção dos resultados do seu esforço de evangelismo, já que a cada semana muitas pessoas novas estarão frequentando os cultos e consagrando seus lares a Jesus. Uma boa pergunta é a seguinte: numa igreja celular, como ficam as células durante a campanha? Uma das decisões mais delicadas é essa para um pastor. No nosso caso, em Ribeirão Preto, nós temos suspendido as reuniões de célula nesse período crítico de tanto trabalho da igreja. Nunca tivemos nenhum prejuízo por isso. Na verdade, nós não tratamos as células como canceladas. Nós dizemos que elas estão pulverizadas por 2 meses nas casas de paz. Ou seja, seus componentes continuam se reunindo, mas separados em duplas, em horários e locais distintos. Obviamente, nós fazemos isso em nossa igreja porque nós temos uma adesão maciça do rebanho. E sobrecarregar as pessoas com reuniões de célula nesse tempo, além das casas de paz, que elas já estão atendendo, é muito pesado. No entanto, numa igreja onde a adesão não seja tão grande, pode ser mais produtivo manter as reuniões de célula, liberando apenas aqueles irmãos que estão no movimento de evangelismo nas casas de paz. Quando nós suspendemos as reuniões de célula, a orientação é que os líderes, quinzenalmente, mais ou menos, durante a campanha, reúnam seus discípulos, que devem estar trabalhando como semeadores, para monitorar o processo, para ouvir os testemunhos que eles têm para dar, ajudá-los em alguma dificuldade, orientar e orar com eles. Então, a célula se reúne esporadicamente, mas não para ter a dinâmica de uma célula. Isso é importante para que ninguém fique sem supervisão e o líder da célula possa acompanhar mais de perto tudo o que está acontecendo com os seus discípulos.
Eu já disse lá no começo que as duplas devem ser compostas por pessoas já batizadas, lembra? E o que fazer com os que não são batizados? Ou com os membros que não se envolveram? Bom, os discípulos numa igreja celular devem ser motivados e cobrados quanto a assumirem a missão, mas não tem como obrigar ninguém a fazer. Então, essa conquista não vai ser realizada por quem não se envergonha do Evangelho e nem por quem não tem disposição de se dar por uma causa. Pessoas que não quiserem assumir o desafio de abrir casas de paz, ou eventualmente que tentam e não conseguem, não podem ficar aí abandonadas por 2 meses. Tampouco aquelas que não são batizadas e que por isso mesmo estão impedidas de fazer parte de uma dupla de semeadores. Esse povo não pode ficar disperso durante esse tempo. Então, no caso específico de igrejas em células como a nossa, nós sugerimos que esses irmãos acompanhem alguma dupla de semeadores de sua célula a uma casa de paz que eles abriram, para que pelo menos cooperem ali, ou seja, engrossem a reunião e não fiquem isolados sem se reunirem por tantas semanas, né? A gente tem percebido, em alguns casos, que não apenas alguns membros de uma célula não abrem casas de paz, mas às vezes a totalidade ou a absoluta maioria. Quando é assim, a gente tenta trabalhar para que haja uma reação, ainda que atrasada em relação ao restante da igreja. Não havendo, nós fazemos com que aquela célula volte a se reunir como tal, especialmente para dar suporte de oração aos que estão no campo de batalha. Em hipótese alguma, o período das casas de paz deve ser um tempo de dispersão ou de férias para aqueles que não se envolveram. Se durante os 2 meses de casas de paz, tudo estiver sendo feito com paixão, com excelência, com muita oração, não tem jeito, os resultados vão aparecer e vão ser sobrenaturais. O que a gente vê ano após ano é que os testemunhos de milagres se multiplicam, a igreja se torna um ambiente festivo, porque em todas as reuniões vai haver gente nova sendo recebida vindo das casas de paz. E um monte de gente que antes não tinha nenhuma intenção de se envolver com o ministério começa a tomar gosto pela coisa sendo usada por Deus nas casas de paz. Aliás, um dos efeitos colaterais mais legais desse movimento é o despertamento de muitos crentes para o exercício da liderança. Bem, eu acho que deu para entender as coisas essenciais para que durante as 7 semanas de reunião nas casas de paz tudo esteja funcionando bem, tudo esteja coordenado, uma coisa cooperando com a outra e que esse seja um período realmente de muitos milagres, de muita salvação e de muita gente sentindo vontade de fazer parte da família que é a igreja. No próximo vídeo a gente volta falando do desfecho de tudo isso. Nós tratamos as 7 semanas de reunião nas casas de paz como um tempo de semeadura. A colheita vem ao final desse período. Para usar a parábola contada por Jesus em Mateus 13, a gente pode dizer que lançou as redes durante a campanha e ao final vai puxá-la, separando os peixes bons dos ruins. Em outras palavras, terminado o ciclo, é hora de identificar as pessoas que querem um compromisso com Cristo, ou no mínimo querem continuar ouvindo sobre Ele. Vai haver sempre uma parte que recebe o Evangelho, mas não quer tomar a cruz e seguir Jesus. A outra parte é o fruto de tanto esforço que a gente fez
E é importante não apenas festejar, mas tratar de confirmar essas pessoas agora na fé. Há um funil de definição no material que nós oferecemos. Na própria sequência de ministrações que a gente propõe, os filhos da paz vão sendo levados, semana após semana, a se definirem por Cristo e também conscientizados sobre as consequências de desprezarem a oportunidade que estão tendo de conhecer a verdade. Antes mesmo que termine a campanha, é muito comum que os mais sedentos já comecem a perguntar como vai ser depois que as 7 semanas terminarem. E ainda que não perguntem, os próprios semeadores já vão indicando para eles a intenção de seguir com os que desejarem aprofundar-se na fé. Terminado o ciclo, é muito legal festejar com os filhos da paz. Nós sempre marcamos uma reunião de confraternização com as pessoas que participaram da Casa de Paz depois da última ministração. Nessa festinha se abre espaço, por exemplo, para testemunhos e os semeadores vão perguntar objetivamente quantos querem seguir e aprofundar a sua experiência com o Senhor. Também é marcante quando a igreja programa assim, uma grande celebração. Nós chamamos de celebração dos Filhos da Paz, com o propósito de que todas as pessoas que participaram da campanha estejam presentes. Dependendo do volume do movimento, isso pode ser feito até num lugar aberto, como uma praça, por exemplo. Nós fizemos assim durante alguns anos e foi impactante. Já pensou milhares de pessoas celebrando a Deus em praça pública? O objetivo é reunir o maior número de filhos da paz possível junto com a igreja, para dar a eles uma palavra final de incentivo, apelando para que eles não parem por ali em sua busca ao Senhor. Uma vez identificados os que querem seguir crescendo, chega a hora de consolidar e integrar esse pessoal na vida da igreja. A partir mais ou menos da antepenúltima ministração nas casas de paz, os semeadores já são instruídos a falar do encontro com Deus e estimular os filhos da paz a se prepararem para esse retiro de fim de semana, usado por muitas igrejas celulares como ferramenta de consolidação. Normalmente já se agenda um grande encontro para 3 ou 4 semanas após o fim da campanha, com o objetivo de levar o maior número possível de novos convertidos. Depois, na medida da colheita, outros encontros podem ser marcados em sequência para que todos tenham a oportunidade de passar por essa experiência. Bem, cada igreja tem o seu próprio processo de integração dos novos convertidos e esse processo pode ser adotado para dar continuidade à caminhada das pessoas alcançadas nas casas de paz, independente da igreja adotar ou não o encontro como ferramenta de consolidação. Quando chega ao fim do ciclo de 7 semanas, como eu já disse, uma parcela dos participantes vai dispersar e outra parte vai demonstrar interesse em continuar. Nos que querem seguir, então, colocamos todo o nosso foco e atenção. Nós desenvolvemos um material de consolidação chamado Imersão, Mergulhando no Reino de Deus, e que se trata de um livreto que eu escrevi com conteúdo um pouco mais denso do que o das casas de paz. Nele, há 8 estudos bíblicos para serem ministrados aos novos convertidos, já os preparando para o batismo. Esse material trabalha como pano de fundo a história de Naamã, lembra? Aquele comandante sírio leproso que foi curado depois de 7 mergulhos no Jordão? Pois bem, a gente usa essa figura para propor aos novos convertidos 7 mergulhos, só que na palavra, 1 por semana, e em alguns temas daqueles mais fundamentais da Bíblia. É o beabá da fé. Por fim, há uma ministração, a 8ª, que é intitulada O Mergulho Definitivo, que é um estudo sobre o batismo nas águas. E como transformar uma casa de paz em célula?
Se ao final do ciclo de uma casa de paz, um grupo de 3 ou mais pessoas se converte ali, ou pelo menos demonstra interesse em continuar, nós temos ali uma célula embrião, que seguirá se reunindo sob a liderança dos semeadores que se dedicaram ao evangelismo daquelas pessoas. Nesse caso, terminada a campanha e feita a festinha de confraternização, já na semana seguinte se começa a reunir essa nova célula, usando o material de consolidação, que no nosso caso é o livreto Imersão. Ele vai ser um guia para as ministrações. Finalizado esse segundo ciclo de 8 semanas, é provável que os novos convertidos já tenham passado pelo encontro e estejam prontos para descerem as águas do batismo. Caso numa casa de paz apenas uma ou 2 pessoas demonstrem interesse de continuarem após a campanha, não sendo esse um número ideal que dê sustentação a uma nova célula, o trabalho dos semeadores vai ser levar essas pessoas para a sua célula de origem, que já estará voltando a se reunir regularmente, ou encaminhá-las para uma célula mais adequada ao seu perfil e necessidade. Ali nessa célula vai ser provida a sua consolidação. Na campanha das Casas de Paz, nós desafiamos e usamos praticamente todos os membros da igreja. Como se trata de evangelismo, as pessoas são enviadas mesmo sem uma formação específica para a liderança. Quando, porém, uma casa de paz vinga, se tornando uma célula embrião, é preciso que quem permaneça à frente tenha o treinamento adequado. Por isso, se um dos semeadores já passou pela formação de liderança que a igreja oferece, ele segue como líder. Se, por outro lado, nenhum deles foi treinado como tal, ao menos um precisa entrar imediatamente no treinamento. A escola de líderes, escola de crescimento, cada uma igreja tem o seu, né? E só assim ele vai poder seguir conduzindo aquele grupo. Caso não faça, ele vai permanecer ali como membro, já que os Filhos da Paz estabeleceram um laço afetivo com ele, mas os supervisores destacarão alguém treinado e habilitado para liderar essa nova célula. Numa igreja que suspendeu as reuniões de célula durante a campanha de Casas de Paz, terminado o ciclo, as células voltam a se reunir como antes. Muitas terão gente nova em suas reuniões. São os Filhos da Paz trazidos pelos semeadores que foram enviados dali. Outras células vão voltar a se reunir, mas sem alguns dos seus membros originais, porque eles estarão à frente de novas células embrião geradas durante o processo. Isso precisa ser celebrado porque, afinal de contas, foi atingido o mais alto dos objetivos de uma igreja celular, que é a multiplicação. Pronto, eu espero que esses vídeos de orientação tenham esclarecido todos os pontos e que você possa trabalhar com as casas de paz, ganhando muita gente para Jesus. Centenas e centenas de igrejas pelo Brasil e ao redor do mundo estão fazendo uma colheita sobrenatural através dessa ferramenta que Jesus criou e nós apenas adaptamos para o nosso tempo, né? O contexto de cada cidade muda, mas a carência das pessoas é a mesma. O grande líder é aquele que não fica procurando dificuldades, mas uma vez que tenha uma ferramenta, ele a usa para abrir caminhos. Em qualquer lugar do mundo, eu tenho certeza, as casas de paz podem ser um instrumento tremendo de salvação. Basta seguir o modelo que nós apresentamos aqui, sem a arrogância de querer personalizar só por personalizar. Eu estou convencido de que a colheita vai ser extraordinária. Bom, que Deus abençoe você. E se você precisar de alguma orientação, entre em contato com a gente pelo site da Selar, selarproduções.com.br. Eu envio o meu abraço desse seu parceiro aqui no reino e incentivo você a mergulhar nesse projeto com muita fé, com muito entusiasmo, transmitir isso aos seus discípulos, à sua igreja e, se puder,
Me mande o seu testemunho, porque nós queremos nos alegrar junto com você por uma colheita sobrenatural. Que Deus abençoe. Mãos à obra.